Pânico no Partido Socialista de Pedro Sanches, com o medo de que o amigo empresário de Zapatero, Júlio Martins, vire um aldama. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares. E atenção, porque no Partido Socialista eles estão em pânico, estão em modo pânico. Depois que o empresário e suposto laranja do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, chamado Júlio Martins, vocês também já devem ter ouvido como Julinho, já é conhecido coloquialmente como Julinho, tenha contratado a advogada Maria Dolores Marques de Prado como nova legisladora, advogada no caso Plus Ultra. Muita atenção, porque o terror no Partido Socialista vem de vários lados, e nós vamos analisar isso neste vídeo, então vocês não podem perder. Fiquem até o final, e se ainda não fizeram, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já estamos com quase 133 mil inscritos, e precisamos chegar logo aos 150 mil. E já compartilhamos essa informação na tela, porque a coisa está pegando fogo. Aqui vocês têm uma imagem de Pedro Sanches, muito amigo de José Luiz Rodrigues Zapatero. São farinha do mesmo saco, são a dupla da corrupção na Espanha, que deveria acabar, é claro, atrás das grades. E fiquem atentos à informação que vou contar para vocês. A contratação da advogada Maria Dolores Marques de Prado para defender o empresário e amigo do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, Julito Martins, no caso Plus Ultra, causou pânico nas fileiras do PSOE de Pedro Sanches. O titular do Juizado Central de Instrução número 4 da Audiência Nacional, José Luiz Calama, imputou o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, por crimes de organização criminosa, tráfico de influência e falsidade. A investigação apura o suposto uso irregular de parte dos 53 milhões de euros que o governo concedeu à companhia aérea Plus Ultra em forma de resgate durante a pandemia. Em específico, foca-se na influência que Zapatero poderia ter exercido nessa operação em troca de receber fundos por meio de seu amigo empresário Júlio Martins. Pois bem, o próprio ex-presidente do governo está convocado para depor como investigado na próxima semana, nos dias 17 e 18 de junho, ou seja, estamos falando da quarta e quinta-feira da próxima semana. Segundo o apurado nas medidas cautelares e na Liberdade Digital, a contratação da advogada Maria Dolores Marques de Prado gerou pânico e preocupação no Partido Socialista. De Pedro ao empresário, o PSOE considera que Marques de Prado é imprevisível, não tem compromisso com ninguém, o que impede que a defesa de um caso-chave do caso Plus Ultra, que envolve Zapatero e o próprio Pedro Sanches, ou seja, Júlio Martins, possa ser coordenada e controlada nas fileiras socialistas. Eles não controlam a defesa de Júlio Martins, que era o objetivo deles. E não conseguem controlar a defesa de Júlio Martins, porque era isso que pretendiam. E por que eu digo isso? Porque também vou contar para vocês que Júlio Martins desencadeou pânico no empresário Luiz Rodrigues Zapatero, Julito Caso Plus desencadeou pânico em Maria Dolores Marques, ex-presidente Rodrigues Zapatero, Julito, titular do Rosal, e o PSOE. Previsto para ser nomeado advogado nacional, Rodrigues Zapatero e Martins causaram pânico no governo de advogados, empresários e Luiz Rodrigues da Justiça durante o governo Zapatero de Francisco Camanho. O próprio Zapatero continua mantendo uma relação com o titular. Instrução Rodrigues, acusado. Ou seja, queriam colocar um amigo e ex-ministro de Zapatero, neste caso da Justiça, Francisco Camanho, para defender Júlio Martins. E nesse impasse, veja só, Júlio Martins decidiu contratar Maria Dolores Marques de Prado. Com isso, eles estão furiosos, estão apavorados. As mesmas fontes consultadas apontam que o temor do PSOE aumenta diante da possibilidade de Marques de Prado decidir junto com Júlio Martins seguir o caminho de colaboração com a Justiça, que foi iniciado pelo empresário envolvido no esquema, Coldo Victor de Aldama, junto com seu advogado José Antônio Choclan. Ou seja, poderia perfeitamente fazer um Aldama, Júlio Martins, Julito. Fontes próximas à defesa de Júlio Martins, consultadas por medidas cautelares, afirmam que Marques de Prado está atualmente estudando a fundo o caso Plus Ultra.
Ainda não foi decidida a estratégia de defesa. A defesa de Júlio Martins, e na hora de tomar uma decisão, será fundamental o depoimento da próxima semana de Zapatero como investigado perante o juiz Calama. Se Zapatero optar por apontar Júlio Martins como responsável por todos os supostos atos ilícitos, ou seja, o que se diz coloquialmente jogar toda a culpa para ele, não se descarta que o empresário e até agora amigo do ex-presidente do governo pense em seguir o mesmo caminho que Aldama. Ou seja, vai ser muito importante o depoimento como investigado do ex-presidente do governo José Luiz Rodrigues Zapatero na hora de decidir sobre a estratégia de defesa de Júlio Martins. Aqui vocês têm uma imagem de Júlio Martins, conhecido como Julito, acho que é durante a comissão de investigação do Senado na qual foi convocado. Lembramos que Zapatero é defendido neste caso plus ultra pelo advogado Victor Moreno Catena, um renomado professor de direito processual com menos experiência na área penal. Moreno Catena tem uma ligação histórica e profissional estreita com o PSOE, embora não se conheça filiação partidária recente nem cargos no partido. Entre 1988 e 1993, durante os governos de Felipe González, ocupou altos cargos no Ministério do Interior. Além disso, defendeu vários investigados no caso Eri, da Andaluzia, como a ex-conselheira de Fazenda Carmen Martínez Aguayo. Ou seja, o que estamos contando aqui é que o que o Partido Socialista pretendia era ter o controle do caso Plus Ultra, que não envolve apenas Zapatero, mas também o presidente do governo, Pedro Sanches. Lembramos que Aldama já revelou em uma entrevista que, desse resgate de 53 milhões de euros que a companhia aérea conseguiu, 10 milhões de euros foram desviados em forma de comissão ilegal através do Panamá para Zapatero e para Sanches. E o PSOE? O que estavam planejando era controlar Julito, controlar Júlio Martins, para que ele fizesse dupla com Victor Moreno. Catena, com o advogado de Zapatero, colocando como advogado Francisco Camanho, o ex-ministro socialista da Justiça de Zapatero. E dessa forma, eles iam poder controlar os danos. No entanto, agora, depois que Júlio Martins decidiu contratar os serviços de Maria Dolores Marques de Prado, Julito se torna um ativo incontrolável pelo Partido Socialista e, portanto, um perigo para o Partido Socialista de Pedro Sanches e de Zapatero. Vamos relembrar quem é Maria Dolores Marques de Prado, uma renomada criminalista. Formada em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, Maria Dolores Marques de Prado ingressou por concurso na carreira judicial e depois no Ministério Público. Após atuar como promotora na Promotoria da Audiência Provincial de Guipúzcoa, seu segundo destino foi a Promotoria da Audiência Nacional, onde permaneceu por mais de 17 anos, fazendo parte do chamado Grupo dos Indomáveis, ou seja, aqueles promotores que perseguiram com firmeza e coragem o terrorismo da ETA nos chamados Anos de Chumbo. Em 1999, foi nomeada promotora do Tribunal Supremo, cargo que ocupou até o ano de 2007. Nesse ano, ela pediu licença voluntária para se dedicar à advocacia. E aqui vocês têm uma imagem de Maria Dolores Marques de Prado, com seu advogado, com seu esposo, Javier Gomes de Liânio, que também atua como advogado e que também foi magistrado da Audiência Nacional. Especificamente, após deixar o Ministério Público, Maria Dolores Marques de Prado fundou, junto com seu marido, Javier Gomes de Liânio, o escritório Gomes de Liânio e Marques de Prado Advogados, especializado em direito penal econômico. Como advogada criminalista, ela assumiu no passado a defesa de Rosalía Iglesias, esposa do ex-tesoureiro do PP, Luiz Bárcenas, no megaprocesso Gürtel, enquanto seu marido defendia o próprio Bárcenas. Ela também defendeu outros investigados, no caso Vilarejo, ou o ator Imanol Arias, no caso Numaria. E essa é a informação que revelamos em medidas cautelares. O pânico se espalhou no Partido Socialista de Pedro Sanches, depois que o empresário e suposto laranja de José Luiz Rodrigues Zapatero, Júlio Martins, conhecido como Julito, decidiu contratar como advogada Maria Dolores Marques de Prado. Ela é promotora da Audiência Nacional e do Tribunal Supremo. O PSOE queria colocar como advogado de Julito o ex-ministro socialista da Justiça de Zapatero, Francisco Camanho.
Tudo isso com o objetivo de controlar Julito no âmbito do caso Plus Plus Ultra e evitar danos colaterais. Dessa forma, o advogado de Zapatero, Victor Moreno Catena, teria formado dupla com Francisco Camanho, advogado de Julito Martins, sem toda a dupla com Francisco Camanho, advogado de Julito Martins. No entanto, como esse empresário decidiu contratar Maria Dolores Marques de Prado, a estratégia judicial do partido PSOE de Pedro Sanches para limitar os danos colaterais foi por água abaixo. Estaremos muito atentos à próxima declaração do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, que vai acontecer na semana que vem, na quarta-feira, dia 18 de junho. Mas reparem em tudo o que temos pela frente nos próximos dias. Espera-se que conheçamos a parte do sumário do esquema CEP, que ainda continua sob sigilo. E que então Pedraz levante o sigilo dessa parte do sumário que afeta as manipulações, adjudicações e contratos mais diretamente relacionados com a CEP. Por outro lado, também está para sair a sentença do Tribunal Supremo sobre o esquema Coldo, que pode sair esta semana ou na próxima. Na próxima segunda-feira, audiência com Begônia Gomes, antes que seja marcado o julgamento na Audiência Provincial de Madrid contra a esposa do presidente do governo. E, paralelamente, aquelas declarações de José Luiz Rodrigues Zapatero, pelas quais ele foi citado na próxima quarta e quinta-feira pelo juiz da Audiência Nacional, José Luiz Calama. Eu já venho dizendo isso há muitas semanas. O final da temporada vai ser brutal, vai ser explosivo, vai ser tremendo e vocês não podem perder aqui. Em Medidas Cautelares, até aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado. Eu sei que não dá para aproveitar com a corrupção. Não digo isso, mas espero que gostem dos vídeos com as melhores informações, sempre aqui em Medidas Cautelares. Vocês podem se tornar sócios escolhidos por menos de 3 euros mensais, ou supremos por menos de 7 euros. Também é possível contribuir pelo Visão no 627-556-370, 627.556.370, 627.556.370. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio de vocês e por terem assistido até o final do vídeo. O principal, como sempre falo, é que a informação alcance todos, pois informação é poder. Até logo!